que te fez acreditar depois que ele de fato era premiável? Na verdade, eu não acreditava que o trabalho que eu tava fazendo era premiável. Era tipo assim, aquilo ali, tipo, que eu tava te mostrando. Mas eu acreditava que com você eu poderia chegar perto disso. O que não significa que eu ia fazer as mesmas fotos que você, mas que nesse processo eu ia descobrir as minhas fotografias premiáveis, entende? Tipo, não é sobre repetir o que você faz, ou sei lá, é ver, tipo, é como se eu não estivesse vendo e você me ajudasse a enxergar elas. E agora eu enxergo elas o tempo inteiro, sabe? Que massa ter todos vocês por aqui e principalmente ver tanta gente incrível aqui nessa nossa aula de hoje. Vai ser um prazer compartilhar o conteúdo com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou o João Freitas, fotógrafo, e hoje eu preparei um conteúdo especial, um conteúdo incrível para compartilhar com vocês. Mas, antes da gente iniciar, eu peço para vocês que estão participando que liguem as câmeras, gente. Chega junto. Tô vendo uma galera muito massa aqui, o Bruno Roas, Matheus, a Cris, o Anderson. Cara, que massa. Inclusive, vocês podem comentar no chat também aí de onde vocês estão acompanhando esse nosso conteúdo de hoje. Vai ser uma aula bem objetiva, voltada para você, fotógrafo, que agora em 2026 deseja ter um trabalho que seja destaque, usando alguns elementos que eu preparei com muito, muito carinho para compartilhar com vocês aqui hoje. E antes da gente iniciar com isso, eu quero ver vocês aqui comentando. Tem a galera, caramba, que massa! Aracaju, Maranhão, tem a galera de Minas aqui que eu sei também. Os meus amigos gaúchos estão por aqui. Muito, muito, muito bom falar com vocês e ver que vocês estão aqui para entender um pouco mais desse universo dos concursos, da fotografia, e vai ser incrível compartilhar com vocês. Pô, tem Paraná, Petrópolis, Rio de Janeiro. É isso aí, galera. E aí, para a gente começar com tudo, primeira coisa, áudio ok, imagem ok, vocês conseguem ouvir com clareza o que está sendo dito. E agora a gente vai, ó, tô vendo as mãozinhas para cima aí. E tem um detalhe, antes da gente vir com o conteúdo também, eu preparei algo muito massa para você que vai ficar aqui até o final com a gente. Eu prometo que não vai ser uma aula longa de horas e horas, mas é bom que você fique aqui para você, de fato, sair daqui com um conteúdo que você já consiga aplicar já amanhã, tá? Dito isso, para quem ainda não me conhece, como eu disse, eu sou o João Freitas e vou mostrar para vocês um pouco mais do que eu separei no conteúdo da aula de hoje. Vamos embora! E check. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aparece para vocês? Aparece. Vamos lá. Para quem ainda nunca me viu na vida, eu sou um fotógrafo de uma cidade que se chama João Monlevade, aqui em Minas Gerais, e eu tive o prazer de conquistar, através da fotografia, muitas conquistas que me fizeram colocar no radar, e quando eu digo colocar no radar, é que outras pessoas, os clientes, começassem a observar o potencial e como funciona o nosso trabalho na fala das imagens, tá? Eu conquistei a lente de ouro, que é considerado o Oscar da fotografia, e através disso, não só conquistei, e também compartilhei com outros fotógrafos esse caminho, essa jornada de como conseguir lapidar mais o produto, lapidar mais a fotografia, e isso fazendo gerar nas pessoas nos clientes, que eu digo às pessoas, gerar aquela conexão, gerar aquele desejo e fazer com que o trabalho seja reconhecido e, principalmente, que isso vai afetar ali nas vendas, tá bom? E não só comigo eu fiz isso, eu fiz com outros fotógrafos, como eu disse, como é o caso da nossa querida Babi Fidelis. Ao longo da minha carreira, eu ajudei vários e vários fotógrafos. E alguns deles já conseguiram colocar em prática, muitos, na real, conseguiram colocar em prática e lapidar cada vez mais o produto. Quando eu falo produto aqui, gente, eu estou trazendo essa informação conectando com a fotografia. Porque, de certa forma, a gente presta serviço como fotógrafos. Nesse caso, o nosso produto é também a nossa fotografia. Dito isso, o que vai ser compartilhado aqui hoje? Nessa aula, nesse método que eu vou compartilhar com vocês, a gente vai mostrar um passo a passo prático para você aplicar a tal ponto de conseguir, de fato, entender, fazer no seu trabalho aí como fotógrafo e, com certeza, colher os resultados disso.
você vai entender que aumentar a sua presença, mostrar como você consegue se comunicar com o seu público, isso afeta diretamente na forma como as pessoas reconhecem o seu trabalho. E lembrando, a ideia não é só para você ser reconhecido, é também para você conseguir fazer com que as pessoas desejem e, principalmente, comprem o seu trabalho. Eu quero saber de vocês, eu vou até olhar aqui no chat agora, qual é a área da fotografia que vocês atuam? Por exemplo, na fala das imagens, a gente trabalha com casamento, a gente trabalha com estúdio, e, nesse caso, fotografa famílias, gestantes, aniversário infantil. Vocês que estão acompanhando aqui, só para eu entender melhor, me falem qual a área da fotografia vocês atuam. E podem comentar no chat, tá, gente? Sei que tem uma galera aqui que também faz casamento pra caramba, tem uma galera aqui que faz fotografia feminina, no caso da Thaís ali. Eu não consigo ver todos, mas eu sei que tem uma galera bem massa aqui. Ah. Esportes, querendo fotografar ensaio, agora vem muita coisa. Estúdio, evento infantil, família, casamento. Tem uma galera boa do esporte aí, hein? Que massa, cara. Eventos, enfim. Esse conteúdo é independente da área que você atua, tá? A ideia é que ele seja prático, rápido e replicável. Porque não adianta você só consumirem a informação sem conseguir, né, colocar em prática, conseguir executar, beleza? Essa jornada, a gente começa ela entendendo um princípio que é muito, muito crucial. E ele é muito importante, tá? O reconhecimento, ele não é sorte. E quando eu digo reconhecimento, é como as pessoas veem o seu trabalho. Esse reconhecimento, ele é construído com estratégia. E aí, qual é a consequência dele? Ele é criado para fotógrafos que querem ganhar mais, trabalhar de forma inteligente. O que seria de forma inteligente? Não é o excesso de horas trabalhadas, e sim a forma como você consegue mostrar o seu trabalho. Então a gente vai explorar juntos esse método que já impactou a minha vida, impactou a minha carreira e a de outros fotógrafos também. Desde aqueles que começaram há pouco tempo, ou começaram do zero, mas buscando melhorias. A gente sabe que é muito importante quando a gente olha para o nosso trabalho, a tal ponto que a gente entende que é preciso melhorar cada vez mais. Fechou? Dito isso, agora a gente vem com um ponto bem importante. E bem importante mesmo. Eu espero que vocês consigam acompanhar as informações. A questão do reconhecimento, quando eu falo isso, é pensando justamente num ponto muito, muito importante. Tem fotógrafo que é reconhecido e tem fotógrafo que tem uma certa limitação em como mostrar o trabalho, em como se comunicar. E isso impacta também em como você vai fazer as suas vendas, em como as pessoas vão te reconhecer. E existem algumas ferramentas que ajudam a gente a fazer com que as pessoas nos notem, e uma delas que a gente usa muito, muito, muito mesmo, é o reconhecimento usando as premiações. Existem outras formas. E quando eu falo das premiações, ela é voltada para uma estratégia dentro do marketing que você aplica ali, dentro da sua comunicação, que você aplica, e isso pode e vai te ajudar a ser notado, tá? E eu garanto que é totalmente possível, mesmo que você acredite que hoje você não é tão bom assim, é totalmente possível que você consiga aproveitar uma fatia desse mercado. Existem muitos outros fotógrafos que são excelentes, têm um trabalho muito bom, acaba não acreditando no potencial que tem. E eu acredito que isso já aconteceu com alguns de vocês, porque na minha jornada, isso aconteceu lá atrás. E depois de um tempo, a gente vai percebendo que, cara, é muito importante a gente entender o nível que a gente está e, principalmente, saber onde a gente quer chegar. E esse reconhecimento ele vai ser aumentado com o objetivo também de aumentar as vendas, obviamente. Se a gente tem um produto que a gente quer vender, a gente precisa de ter um produto lapidado, reconhecido e impactando as pessoas, tá?
Nessa aula eu vou entregar as mesmas estratégias que eu uso e que eu compartilhei com os meus alunos durante esses anos como fotógrafo. Fotografias que geram e ficam em destaque, impactando em como você consegue vender mais, conquistando mais clientes e ser reconhecidos. Porque, além de você aprender com um fotógrafo que já venceu um dos maiores prêmios da fotografia, eu vou também compartilhar isso, beleza? E no finalzinho, para você que ficar aí, alguns que tiverem totalmente imersos aqui com a gente, eu vou avaliar o trabalho aqui ao vivo com vocês, para trazer as informações de quais os pontos de melhoria podem ser feitos, o que pode ser ajustado com um pequeno detalhe ou alguma nova visão que vai deixar o seu trabalho ainda mais potente. Então, o portfólio vai poder ser enviado no link aqui embaixo, eu vou comentar quando for o momento. Pode ser o link do Instagram ou até mesmo o link do portfólio no site, beleza? Vamos lá. Tem um ponto que eu tenho que trazer para vocês que é muito louco. Antes de chegar nessa fase dessas conquistas, da lente de ouro, do troféu Bride, enfim, eu tinha um momento que é talvez até parecido com alguns de vocês que podem estar passando por isso agora. É louco como é frustrante a gente tentar viver de algo que a gente ama, a gente entrega o nosso melhor, mas aí, tipo, para ganhar pouco ou para ficar naquela questão de não conseguir o suficiente. Mas depois que eu consegui passar por essa jornada, desenvolvendo esse método, definitivamente o jogo virou para mim, tá? Mudou a forma com que eu enxergasse a minha fotografia, mudou a forma como as pessoas enxergam a minha fotografia e, obviamente, mudou a minha vida, me fazendo ser um fotógrafo reconhecido e, obviamente, a questão do reconhecimento ela está bem atrelada a como a gente consegue ganhar mais também. Por isso, essa questão de trazer esse conteúdo para vocês aqui também. Esse método fez a minha carreira ser reconhecida nacionalmente, nas associações, fez a mudança que eu busquei durante muito tempo, eu consegui, e eu fui desenvolvendo esse método. Fui convidado para palestrar em alguns lugares, como Belo Horizonte, em Paraná, em Recife, no Rio Grande do Sul, enfim. E essas conquistas, elas também podem ser feitas quando a gente tem, e devem ser feitas quando a gente tem as estratégias certas. Conquistei a lente de ouro, o troféu Bride, o troféu da Fine Art. Conquistei também coleções que foram premiadas, eu vou explicar isso aqui para vocês. Estive nesses estados, como eu disse, e isso tudo, cara, é muito massa, porque a gente começa a virar algumas chaves. Por exemplo, tem fotógrafos que têm um bom trabalho, como eu disse, mas acabam não acreditando no próprio trabalho. E quando você não acredita no próprio potencial, a chance de você transmitir uma mensagem para a pessoa que está comprando de você ou vendo o seu trabalho, que você tem potencial, elas acabam ficando meio limitadas. Por isso que é bom quando a gente conhece e reconhece o nosso trabalho. Fundamentos desse método. A gente vai entender aqui o produto, que é a nossa fotografia, a comunicação, que é como a gente passa as informações para a pessoa, no caso que é o marketing, e também os resultados, porque se a gente tem um bom produto, se a gente tem uma comunicação ajustada, a ideia é que isso gere resultados, e os resultados são as vendas. E eu quero saber se faz sentido para vocês, ou, peraí, tem alguma dúvida sobre? Mas, até onde eu entendo que isso vai ser algo que funciona, e vi e na prática e compartilhando, esses elementos aqui, eles vão impactar diretamente. Então, o produto ajustado, sabendo como comunicar, gerando aquele desejo nas pessoas, eles vão impactar nas vendas. Isso faz sentido para vocês? Deixa aí nos comentários só para ver se vocês estão comigo ou não. Vai lá, gente, comenta aí. Aí, ó, tô vendo a galera reagindo, porque senão parece que eu tô conversando com a tela, eu fico meio assim, meu Deus, será que a galera tá comigo ou não? Mas, pelo visto, vocês estão comigo. Vocês estão comigo. Então, seguindo. Sobre o produto. Aqui são algumas fotografias que foram reconhecidas. E esse método funciona nesses 3 passos diretos que são fundamentais. A melhoria do produto. O que seria isso? Se a gente tem um produto, uma fotografia que as pessoas
se identificam, que as pessoas gostam, que chamam a atenção, a chance de você ser lembrado, elas aumentam. E vocês que estão aqui comigo, eu quero saber qual é o momento em que vocês olham para a fotografia de vocês, tá? Não a fotografia do amigo fotógrafo, é a fotografia de vocês. Que vocês olham para esse trabalho, para essa fotografia, e entendem que ela precisa ser melhorada, ou entende quais são os pontos mais fortes, quais são os pontos que você precisa jogar atenção. Por exemplo, eu em algum momento tinha muita dificuldade em trazer bons retratos. Eu fotografo casamento também. Eu tinha muita dificuldade em trazer bons retratos do noivo. E, na maioria das vezes, eu faço o making-off do noivo. Depois que eu parei e comecei a observar isso, o meu objetivo naquele momento foi em melhorar ao máximo as minhas fotografias ali dentro do making-off. Pensando na sequência do casamento, que é making-off, cerimônia, recepção. Dentro ali do making-off eu fui trabalhando isso. Então eu observei o produto, observei minha fotografia e comecei a trabalhar para as melhorias necessárias nela. Na sequência, é a forma que a gente se comunica, ou seja, a forma com que a gente mostra o nosso trabalho faz a diferença em como as pessoas olham e reconhecem a nossa marca. Tem fotógrafos que têm um certo receio ou uma certa... um receio, um medo, talvez, de mostrar o próprio trabalho ou aparecer falando sobre. E a gente percebe que isso é uma limitação que a gente, com estratégia, com objetividade e, principalmente, intencionalidade, a gente consegue quebrar. O produto ajustado, a gente alinha também a nossa forma de comunicação. Isso vai gerar os resultados, isso vai gerar o reconhecimento. E esse método, ele funciona ligando esses pontos, melhorando a qualidade do produto, melhorando a qualidade da fotografia, entendendo as regras que você precisa ter minimamente para ter um produto que funciona de forma intencional. E também, não só intencional, mas também que gere desejo nas pessoas que conhecem você e as que vão conhecer ainda. Dito isso, obviamente, tudo isso que eu estou falando até aqui, quando eu comecei na minha trajetória, não era tão claro assim. E muito pelo contrário, era bem parecido com a maioria de vocês. Como eu disse no começo, eu moro no interior de Minas, uma cidade de 82 mil habitantes, que se chama João Monlevade. As pessoas até me confundem, não, perguntam, né, se João Monlevade é meu nome. Não, eu sou João Freitas. João Monlevade é a cidade. E aqui, a realidade, assim como aí na sua cidade, todo fotógrafo fala, mas na minha cidade... Eu também achava isso. Tem aquele lance de que, na minha cidade não vai funcionar. Na cidade de outra pessoa funciona melhor. E nem sempre é assim. Eu sempre amei a fotografia, principalmente depois que eu entrei nesse universo. Eu era músico e fazia alguns freelas ali com fotografia. E era aquele momento de tipo, freela, alguém aí faz freela? Quando era esse momento de freela no início da carreira, e nem é freela fotografando, era freela segurando luz. Então, era aquele lance de, sei lá, você trabalhava 12 horas, 10 horas no casamento, e é isso em 2015 ali, era papo de R$30, R$50, mas fez parte da minha jornada naquele momento. E aí eu comecei a me envolver cada vez mais. Só que eu ficava obcecado em, cara, beleza, eu vou evoluir, vou sair desse lance de fazer a luz e vou aprender a fotografar. E isso foi acontecendo. E com o passar do tempo eu descobri que eu tinha um potencial para isso. Só que eu não sabia como fazer as pessoas, ou seja, os clientes enxergarem. E esse dinheiro que era do freela ali, você está falando agora menos ainda, mas lá já não funcionava. Ou seja, mal dava para pagar as contas no final do mês, quanto mais para investir em novos equipamentos, para investir em lente. No máximo, se eu fizesse muito, era papo de comprar uma cinquentinha da Yangnu, que é aquelas de plástico puro, sabe? Então, e a nitidez dela era, meu Deus, enfim. E eu passava, depois que eu comecei, aí eu consegui avançar um pouco mais. Eu saí da parte do freela da luz, né, o cara da luz, e comecei a fotografar também. Aí, claro, depois eu tomei um gosto disso que foi muito massa. Aí eu falei, cara,
eu preciso fazer isso para mim. E foi quando eu comecei a fazer os primeiros eventos, os primeiros casamentos. E a gente está falando aqui de 2015, tem uma linha do tempo bem massa ali. Meu envolvimento com a fotografia, ele veio através da música, como eu disse para vocês. E como no universo da música também tem algumas limitações e barreiras, eu acabei migrando para outro universo onde também tem algumas limitações e barreiras. Mas, de acordo com o que eu estava com foco e objetivo, buscando entregar cada vez mais, buscando fazer cada vez melhor, eu fui evoluindo. Mas ainda assim parecia que nada mudava. Aí, no começo, aquele lance dos clientes que chegam pedindo desconto, que compara o valor com um outro fotógrafo, toda essa parada que vocês, alguns de vocês eu acredito que já passaram, ou ainda estão passando, né? E teve um dia que eu nunca vou esquecer, cara. Tava aquele momento que você está exausto, principalmente aquela galera que fica na madrugada editando. Eu acredito que tem muitos aí de vocês que começa ali, pô, a madrugada é meu horário, começa 11h30 da noite e vai, dá 3 da manhã, enfim. Só que em nenhum desses momentos eu estava já exausto de ter fotografado de dia, ensaio e tal, aquela correria toda. E aí eu comecei a ver o meu trabalho que eu tinha feito naquele momento. Vai lá, abre Lightroom, começa a fazer curadoria, organizar as fotos e tal. E eu comecei a pensar, cara, será que algum dia, olha isso, será que algum dia os clientes vão reconhecer o meu trabalho e eu não vou precisar passar por toda essa parada de trabalhar até a exaustão, as pessoas compararem, né? Tipo, pô, tem a clássica, né? Tem um primo meu que faz. Porra, quando você fala tem um primo meu que faz, eu acho que a gente começa até a pegar fogo, né? Não tem jeito. Enfim, e aí começou a martelar na minha cabeça que era, será que um dia eu vou conseguir fazer com que meu trabalho seja reconhecido? Isso pegou muito para mim, tá? Eu tentei me inspirar bastante em muitos fotógrafos, e é massa que hoje em dia tem alguns deles, inclusive aqui acompanhando nessa aula de hoje, isso para mim é algo bem massa mesmo. E eu comecei a pesquisar. E em algum momento eu descobri que existia um outro universo ali da fotografia, que eram as fotografias com reconhecimento, as fotografias premiadas. E a partir disso eu comecei a entender o que eu precisava melhorar. Obviamente estudando, dominando luz, composição, enfim, camadas, trazendo a narrativa, as histórias, a mensagem. Só que eu não sabia do que se tratava isso naquele momento. Conforme eu ia analisando as fotografias que geravam impacto, que era destaque, eu fui ficando cada vez mais impressionado. Nisso, eu me deparei com um dos maiores prêmios da fotografia, que é a lente de ouro. Só que naquele momento parecia algo bem distante, muito longe do meu alcance. Cara, eu pensei, será que um dia, além de ser conhecido dessa forma, eu tenho um potencial para ter um trabalho que se torne destaque a ponto de ser reconhecido mundialmente, como esses fotógrafos que eu estou vendo dentro dessas galerias? E foi ali que, dentro dessas dúvidas que eu tinha, eu percebi algo importante, que não necessariamente bastava trabalhar mais. Eu precisava trabalhar de forma mais estratégica. Entender o que faziam aquelas fotografias serem destaques, serem escolhidas, serem premiadas, e o que fazia com que os fotógrafos também se destacassem no mercado. E eu comecei a buscar respostas. Eu passei, cara, aquele lance quando a gente fica imerso, dias, noites, analisando, entendendo, conversando com as pessoas, fazendo um network. E eu percebi que não era só técnica que fazia com que aquelas fotografias fossem escolhidas, gerassem aquele destaque todo. Eu participei nos concursos no começo e, obviamente, é aquele desastre, né? Você chega só com a informação, mas sem saber como aplicar, a gente acaba passando por situações que precisa de mais tempo para conseguir chegar no objetivo. Principalmente quando a gente não tem todas as informações. Eu comecei a perceber algo bem importante, que não era, de fato, só ter as fotos bonitas, como eu via naquele momento, né? Tipo, foto de cinquentinha, 1.4, desfocadinho, que é um tipo de fotografia que eu gosto de fazer, mas não era só isso. Principalmente hoje em dia. Hoje em dia, o próprio telefone já fotografa legal ali com o fundo desfocado e essas coisas assim.
Então, eu comecei a identificar alguns padrões. E dentro desses padrões que tinham, eu também entendi que era possível ter um passo a passo, era possível ter um caminho totalmente pensado, construído. E a partir disso, foi quando veio a descoberta deste método que eu vou compartilhar com vocês, que é o método vitrine. Eu percebi que para transformar a minha carreira, eu precisava ir além, eu precisava saber como comunicar. Obviamente, eu precisava vender mais o meu trabalho, precisava deixar o meu produto ajustado. Quando eu comecei a aplicar essas estratégias, as coisas começaram a mudar. As fotos que eu tirava antigamente, lá em 2017, já é outro momento agora, elas já tinham uma diferença para o que era lá atrás. E nisso eu consegui entender que a evolução, ela é uma jornada. E quando a gente tem alguém junto, caminhando ali, que te auxilia, que já passou pela jornada, esse processo ele fica um pouco mais leve. E isso é muito importante. Eu conquistei minha primeira premiação, depois eu fui conquistando outras. Com o tempo, eu consegui entrar num seleto grupo de um dos fotógrafos mais premiados no Brasil. E, ao decorrer dessa jornada, hoje somam mais de 400 fotografias, juntando ali dentro da conquista da Lente de Ouro. E esses fundamentos que eu vou compartilhar, eles não transformaram só a minha carreira. Eles também transformaram e estão transformando a carreira de outras pessoas. E é nesse momento que eu virei de fotógrafo iniciante, fotógrafo desenvolvendo na jornada, a fotógrafo premiado e, na sequência, mentor. Acabando que outros fotógrafos viam isso acontecendo, eles começaram a entender também que era possível viver toda essa jornada de forma bem especial e também tendo o trabalho reconhecido. E eu percebi que a minha história, ela não poderia transformar só a minha vida, também poderia transformar a vida de outros fotógrafos. E eu comecei a ensinar dentro desse método e os resultados dos alunos também começaram a acontecer, começaram a ser incríveis. Eles começaram a ser premiados, destaques, e quando eu digo premiados e serem destaques, eles começaram a ser reconhecido na cidade, na região, e isso acaba atraindo a atenção de outras pessoas que também querem contratar fotógrafo que tenha diferenciações. Eu vou mostrar para vocês aqui como foi o caso da minha aluna Fernanda. Olha que massa que aconteceu com ela depois que ela entendeu que o trabalho precisava avançar, que o trabalho precisava ter elementos que fossem diferenciais. Vamos lá? Ou não? Não, eu nunca tinha enviado Não, né? para concurso nenhum. Eu sempre tive vontade, mas eu não sabia o caminho das pedras. Eu não sabia como que começava, eu não sabia nem sequer o nome das instituições. Eu fui saber algum nome de instituição a partir do momento que eu comecei a te seguir e ver você premiando. Aí eu falei, olha, existe uma aqui, existe essa daqui, mas eu não tinha nem dimensão que a gente, como fotógrafo, poderia fazer uma inscrição, um cadastro e mandar a foto. Eu achava que você precisava ser, talvez, convidado para participar do concurso. Então, a minha dimensão era zero mesmo sobre isso. Eu nunca tinha participado. E já chegou chegando, né? Tipo, não sabia de nada, e agora já tô no ranking, já tem publicação disso. Eu tô muito chocada. Eu tô muito chocada, de verdade. Porque, assim, como de todo coração mesmo, assim, eu fui muito sincera quando a gente conversou pessoalmente, e eu falei que a minha expectativa era que até o fim do ano eu conseguisse ter uma foto premiada. E para mim já estaria, assim, de verdade, surreal de bom. Eu estaria muito feliz. E eu tive na primeira participação na Braille, eu já tive resultado, já tive a foto premiada, uma associação internacional. Aquilo, para mim, já foi assim, meu Deus do céu, foi muito surreal, muito inacreditável mesmo. E assim, e é tão louco isso, porque quando eu premiei na Braille, a gente se sabota demais, é muito incrível isso. Quando eu premiei na Braille, de alguma forma eu falei, não tem condição, não, isso é sorte de principiante, isso é uma coisa que não vai acontecer mais. Ai. Se contenta que foi uma vez na vida, tá tudo bem, tá mais do que bom. Então,
E aí, quando eu me dispus, né, eu realmente comprei a proposta de estar participando dos campeonatos, das premiações, das rodadas, e então eu entrei muito assim, eu vou participar de tudo que eu conseguir participar, com a intenção de aprendizado. Então, a minha ideia era aprender. Mandar para me ter uma noção de qual pontuação que eu iria ter, que tipo de foto que geralmente é mais aprovada, né, que consegue premiação, para poder também trabalhar no meu olhar, enfim. Então, assim, eu acho que eu entrei literalmente querendo muito aprender. E por isso eu comecei a mandar, né, foram as 3 rodadas que eu mandei, e as 3 rodadas eu tive resultado, mas não foi com essa expectativa, foi com a expectativa de aprendizado mesmo. Isso é muito massa, cara. Isso é muito massa, porque, tipo assim, cara, vamos lá. Você começou agora recente. E aí, se você fechasse os olhos e voltasse lá no começo, tipo, você acreditaria que no seu trabalho tinha esse potencial todo de ser reconhecido, de ser premiado dessa forma? Não, de jeito nenhum. Assim, não. Eu acreditei que eu iria entrar para aprender e daí eu criar novas fotografias que seriam mais condizentes com os concursos para começar a tentar alguma coisa. Eu não imaginava que dentro das minhas fotografias, do meu acervo, digamos assim, eu já teria fotos para serem premiadas. Não passava isso na minha cabeça. Que doideira. Cara, isso é muito massa. Isso é muito massa. Ela nunca tinha feito isso antes e logo de cara, depois de pegar com a gente os caminhos que era para passar, as dicas, os conselhos, as sugestões, e mesmo achando que era impossível, ela conseguiu esse excelente resultado. E é muito massa que isso acontece, principalmente quando a gente tem estratégia. Eu falei com vocês aqui no início e continuo falando. Isso acontece quando a gente tem estratégia. A forma como muitos fotógrafos tentam ser reconhecidos, e, cara, eu vejo isso claramente. É como um carro tentando sair da lama ali, né? Quanto mais você acelera sem direção, mais você afunda no mesmo lugar. E aí você acaba ali gastando a sua energia em práticas que parecem produtivas, mas não trazem resultados reais. Sei lá, é como você, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, uma analogia. Atravessar um rio raso, né, um atoleiro, algo do tipo assim, com um carro de luxo. Por exemplo, para a galera que acha que só o equipamento resolve. Não é dessa forma, não é só o equipamento. Sem um plano totalmente definido, sem uma rota, você no máximo ali tentando atravessar naquele rio raso, o máximo que vai acontecer é ficar preso ali no meio do caminho, gastando muita energia, e só depois de um tempo conseguir sair deste lugar. Faz sentido isso para vocês? E tem muitos que às vezes patinam, e eu vou falar aqui uma parada que acontece. Tem muitos que patinam, que é quando vem justamente esse ponto aqui, ó. É os fotógrafos que o que você faz para não ter resultado? Isso é totalmente real, tá? Comunicação aleatória, sem critério. Obcecado somente por equipamento, eu sei, é importante, é extremamente importante. Mas, quando você tem clareza para onde direcionar a sua energia, você consegue os resultados e também você vai ter condições de conquistar equipamentos que você tanto sonha. Ignorar o produto e usar estratégias antigas sem ter muita percepção de como aquilo pode ser aplicado dentro da sua marca, no seu trabalho, na sua empresa, certo? Por isso é importante a gente cada vez mais olhar, observar, fazer um diagnóstico do nosso próprio trabalho, da nossa empresa, da nossa marca, para entender quais são os pontos que geram desgastes que você pode ajustar e quais são os pontos que você precisa melhorar para ter os resultados. Um que é muito importante, mais uma vez, hoje em dia, ter uma boa fotografia, ela é meio que obrigatoriamente necessária. Mas você que ignora o seu produto, que ignora a sua fotografia, ou acredita que já chegou no ápice, onde não precisa de melhorias, fica um ponto de atenção aqui, que isso pode ser um erro, tá? E aquele lance, cara, não sei se acontece com vocês, a gente que fotografa, até mesmo a galera do estúdio, a galera que fotografa fora, a gente chega cansado, às vezes, de algum trabalho,
meio que olha para o que está fazendo e pensa, pô, não dá mais, né? Não dá para ficar nessa exaustão toda, trabalhando até, de fato, até a exaustão, e parece que nada muda, que nada sai do lugar. Então, quando a gente observa isso, entende que é necessário mudar, é interessante a gente ter uma rota que tenha segurança, uma rota que você caminhe com firmeza. Isso faz muita diferença. Eu vou mostrar para vocês uma outra parada aqui que é muito massa, que é o que aconteceu comigo mesmo, né? Com essa questão de ter uma rota definida. Em algum momento, isso foi em 2018, eu fiz um dos maiores casamentos da minha vida até então. Ou, aliás, foi o primeiro maior casamento da minha vida. E foi um casamento que eu fiz lá em Trancoso, na praia e tal, foi bem massa. E quando eu fui vender esse casamento, olha que situação. Eu fui para BH, para Belo Horizonte, e eu precisava muito de uma máquina mais potente, de um computador mais potente, porque eu estava naquele momento onde os trabalhos estavam começando a acontecer, só que eu ainda não tinha uma estrutura necessária para atender aqueles casamentos que eu estava fazendo naquele momento. E eu fui para BH, isso é muito papo de maluco. Eu fui para BH naquele momento, a noiva falou, vou fechar e tal. E eu simplesmente decidi, tá, beleza, ela vai fechar comigo, eu vou para BH, vou comprar um computador massa, um computador potente, e volto para ter mais condições de trabalhar melhor e aquele papo todo. E naquela época ali, cara, a noiva de fato fechou comigo, mas foi tudo sem noção nenhuma o que eu estava fazendo. A noiva me pagou um valor razoável naquele momento, só que por não saber como absorver aquelas informações naquele momento, eu simplesmente fui comprar esse computador e na volta para minha cidade, eu percebi, cara, não adianta eu ficar só fazendo um trabalho e gastando o dinheiro que eu ganho sem ter um caixa, gastando o dinheiro que eu estou conquistando com o meu trabalho, sem ter algum trajeto, sem ter alguma trajetória para trilhar. E aí foi quando me caiu ainda mais uma ficha e eu comecei a perceber, bom, beleza, já que está chegando nessa fase, agora é momento, de fato, de você conseguir fazer as vendas acontecerem, de você ter os clientes, mas trabalhar de forma inteligente. É isso que eu falei para vocês lá atrás. E quando a gente entra nesse loop de desorganização, a consequência dele para sair acaba sendo mais difícil. Aí eu já estava num momento onde o meu trabalho estava começando a ser reconhecido, as pessoas estavam começando a identificar, só que eu não tinha nenhuma organização dentro da fala das imagens para conseguir fazer com que eu tinha mais, entre aspas, uma segurança para acreditar mais no meu trabalho. E aí a gente foi desenvolvendo outros elementos, sabe? É bem importante. Eu trilhei esse caminho e estou trilhando. Já mostrei para outros fotógrafos que é possível, sim. É possível ter o trabalho reconhecido. É possível trabalhar de forma que não seja maçante a ponto de chegar à exaustão. E hoje é o momento que eu vou trazer para vocês uma rota que vocês que estão passando por algo parecido com isso, e eu acredito que muitos estão passando por isso, é hoje que eu vou trazer para vocês uma rota que vocês vão transitar com 3 passos que vão, de fato, fazer você ser um fotógrafo destaque, conquistar clientes que valorizam o seu trabalho, clientes que principalmente te pagam por isso, que você vai ser, de fato, um fotógrafo que vai conseguir ir além sem aquela necessidade extrema de ficar focado só nas distrações, nas coisas que podem acabar te tirando do caminho, tá? Tem uma parada que é muito massa, que as pessoas vendem muito essa ideia de que para você fazer, sei lá, para ter um trabalho de alto nível, de que para você ter um trabalho reconhecido ou clientes que pagam mais, você só consegue fazer isso colocando muito dinheiro em equipamento.
volto a dizer, é extremamente importante, mas não é só isso que vai virar o jogo. Inclusive, a gente tem uma nossa queridíssima Babi, que eu acredito que ela está por aqui hoje também, que fala sobre como isso aconteceu na vida dela, que não era somente o equipamento, e sim o domínio daquele equipamento. E vamos ver o que ela fala sobre isso aqui agora. Primeiro ponto. Você chegou em algum momento a pensar sobre equipamento? O equipamento que você tinha era algum limitador? Sim, pensei muito nisso. No início eu pensava assim, nossa, porque eu já usava a minha câmera Canon há muito tempo, e eu usava só uma lente, né, que era a minha lente de 30mm, que nem era da Canon, era uma lente da Sigma. E eu pensava assim, não, para eu, sei lá, para eu me considerar uma profissional melhor, eu tenho que ter equipamento melhor, para o meu trabalho se destacar, eu tenho que ter equipamento melhor. E claro que equipamentos melhores ajudam no nosso resultado, mas isso não é o fator determinante, né? Quando a gente tem o domínio ali do que a gente tem mesmo. Eu lembro que, inclusive, você falou comigo uma vez, eu tava querendo comprar uma outra lente, tava querendo comprar uma, acho que era 24-70, e você falou assim, cara, você já domina essa lente que você tem, faz com ela, continua com ela, e praticamente todas as minhas fotos premiadas são feitas com a minha Canon e com a minha lentezinha lá, 30mm, que eu usava para tudo, usava para evento, para ensaio, para foto de perto, para foto de longe, usava ela para tudo. Então, isso significa que equipamento não é o fator determinante, né, para que o trabalho seja reconhecido mesmo, vire destaque, né? Inclusive, eu acho que ela está por aí. Vocês percebem isso, né? Então, a gente vai minimizar essa questão. E lembrando, eu não estou falando que não é importante. Ele só não pode ser o motor principal do seu sonho, o motor principal do seu trabalho, o motor principal do seu foco. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei ali alguns pontos que podem te travar, que podem te deixar para trás nessa jornada. Agora eu vou trazer alguns pontos que vão ser o oposto disso. São os pontos que vão te tornar relevante. Como as suas fotos, o seu produto, precisa e pode ser adaptado. Como a sua presença, comunicação, a forma com que você apresenta para o mundo o seu trabalho, faz também você atrair aqueles clientes que você deseja. E, obviamente, esses clientes que você deseja, provavelmente são aqueles que vão, além de reconhecer, eles vão pagar pelo seu trabalho. Então, agora é hora da gente ajustar, configurar a sua rota na jornada do fotógrafo de destaque. Tá? Tem um ponto que é importante, extremamente importante, e eu vou trazer ele aqui para vocês. Deixa eu abrir a tela e vamos. O jeito certo de ser destaque, e isso vai impactar, fazendo com que você consiga também aumentar as suas vendas. Cara, olha isso. Não se trata apenas, somente, de criar fotos bonitas. É interessante quando a gente tem intencionalidade com isso. Quando a gente consegue construir uma estratégia sólida e que te posiciona no mercado como um fotógrafo que tenha diferenciações. E um dos elementos, esse aqui não é o elemento final, mas é um dos elementos que você pode usar nas suas estratégias para este posicionamento. Por que premiar? O que isso muda no seu produto, na sua fotografia, na sua jornada? Existem alguns pontos que coloca o profissional ali em evidência. Atualmente, só uma boa fotografia não é o suficiente, como eu disse. Não basta você somente ser bom. Você precisa se mostrar as diferenciações, tá? Se os outros pontos, como a sua comunicação, não estiver também ajustado, até você afinar esse diapasão, afinar esse ponto no diapasão, ele vai levar mais tempo, tá? Por isso que é bom a gente ter noção. Uma fotografia que tenha destaque, que chame atenção, ela acontece propositalmente para justamente fazer com que as pessoas reconheçam, que as pessoas entendam que o seu trabalho tem diferenciações. E uma premiação sozinha não vai virar o jogo, mas que isso fique bem claro para vocês. Mesmo sabendo que existem inúmeros benefícios, eu acredito que é bem importante trazer essa informação, porque a gente não fica pensando que, beleza, consegui premiar, só isso vai resolver o jogo. Não. A forma como você mostra isso para o mundo, a forma como você consegue fazer com que as pessoas entendam a importância dessa conquista, tá? A premiação, ela não é vaidade. Ela não é vaidade, é estratégia.
A gente consegue observar isso quando a gente olha o que acontece quando você é reconhecido. Você acaba, na sequência, ganhando uma prova social. Você ativa um gatilho de reconhecimento. E aí você tem uma história poderosa para contar. A forma como você também conecta essa sua conquista com a experiência do cliente é uma grande sacada que você pode usar na sua comunicação, que o cliente vai também comemorar essa conquista com você. Afinal, se um fotógrafo foi reconhecido por isso, ele provavelmente tem diferenciações. E eu vou mostrar para vocês o que esses elementos de uma fotografia destaque precisa ter. Vamos lá. O primeiro ponto deles aqui, o que torna essa fotografia mais, sabe, que chame a atenção. E isso, lembrando, cada fotógrafo tem a sua identidade, a sua forma de expor a sua visão na sua fotografia. E a gente entende que existe diversos formatos de fazer isso, tá? Um ponto que eu vejo que é universal é esse elemento. Aqui é o momento que vocês podem já anotar isso e olhar para o próprio trabalho e pensar, pô, será que tem isso no meu trabalho? Será que eu já tenho alguma diferenciação a ponto de conseguir conquistar a atenção das pessoas? E a atenção hoje em dia é cada vez uma moeda mais cara. Será que eu tenho potencial de conquistar a atenção das pessoas com o que eu estou mostrando? O primeiro ponto é a emoção. Você observa nessa fotografia, cara, no esporte vai ter emoção, no estúdio você consegue fazer fotos com emoções. Por quê? Emoção não é só choro, tá? Você consegue observar dentro do seu trabalho o que você tem de emoção na sua fotografia. Aliás, primeiro, vem um ponto. A sua fotografia, ela tem emoção? Você consegue transmitir emoção com o seu trabalho? Isso tanto numa foto individual, quanto numa foto, ou quanto num trabalho completo. Sabe, a gente tem uns momentos ali que são mais euforia, tem uns momentos que são mais fechados e tal. A gente pode trazer isso e deve trazer isso dentro do nosso trabalho. E emoção, como eu disse, não são só pessoas chorando, são várias reações. Essa fotografia aqui é da aluna, da Michelle Stagmaier. Fotografia de casamento, de parto, de gestante, enfim, todos esses pontos você consegue observar se tem emoção dentro da sua fotografia. E para isso, a gente precisa também entender como estar preparado quando esse momento de emoção acontece. Dominando as técnicas necessárias, estando pronto, dominando a luz, dominando a composição, sabe? Entendendo ali qual é o plano da foto que você quer trazer para que a emoção fique cada vez em evidência. Por exemplo, vamos pegar nessa foto aqui que é da aluna Claudine. Ela fotografou num parto isso aqui e ela teve, obviamente, muita objetividade em trazer a atenção aqui dentro, ó. Acontece aqui. Então, mesmo que seja um cenário com muitas coisas acontecendo, não é igual no estúdio, que é aquela coisa mais tranquila, ela conseguiu direcionar o olhar, igual vocês estão vendo aqui agora, ela conseguiu direcionar o olhar do espectador para toda essa cena aqui, e aplicando a emoção nesse trabalho. Outro ponto que chama a atenção no universo dos concursos e também fora, que é o ineditismo, algo novo, algo que as pessoas não veem com frequência. E isso em vários cenários, em vários vários nichos, vamos dizer assim. Tanto num casamento, quanto num ensaio newborn, por exemplo. Vou mostrar um aqui, essa fotografia da Babi, que falou aqui agora com vocês. É uma foto que tem aquele lance de ser, não é tão convencional, não é com frequência que a gente vê isso acontecendo na fotografia. E o domínio dela aqui, na questão do direcionamento, de onde ela quer que a luz passe, onde ela está mostrando a luz, fazendo com que o olhar do espectador, no caso se for para essa família, no caso se for para um concurso, ou seja, fique aqui dentro. Inclusive, eu quero ver de vocês aqui nos comentários se essa fotografia aqui para vocês costumam ver com frequência
uma fotografia de um ensaio, seja newborn ou documental, desse formato aqui assim. Ou desse jeito que vocês estão vendo aqui agora. Ó, observar a foto? Eu vou para a próxima. É raro. Não, mas é top. Foi a única foto que eu consegui. Não mesmo. Então, vocês percebem que esses elementos que fazem uma foto ser destaque, uma foto ser premiada, ele vai impactando também no trabalho geral. Em todo o seu trabalho. Porque a Babi, ela não fez só essa foto e pronto. A visão dela ao fotografar foi sendo impactada. Entende? Tem uma outra foto aqui bem massa, que aqui é uma foto, entre aspas, que seria mais comum de ser feito, da nossa aluna, da Monique Coelho, que é estar pronta para o momento, é uma fotografia que também chama a atenção, ela está dentro ali do inédito. Não é todo dia, não é IA, podem ficar tranquilos, essa foto não é IA, ela já me mostrou o negativo, então é uma foto real mesmo, tá? Esse é o nosso segundo ponto aqui, que vai deixar o seu produto, a sua fotografia mais interessante, tá? Isso vai ajudar muito a você melhorar o seu produto. Outro ponto é a composição. Composição, a gente trabalha em diversos pontos. A gente pode ter molduras, pode ter texturas, a gente pode usar elementos, por exemplo, nessa fotografia, que foi os elementos usados, que são as cores, e também as linhas. E aí a gente tem uma direção mais tranquila aqui, mais simples do casal, porém a gente usa muito o lance das cores, sabe? Esse contraste que é criado aqui, as cores complementares, enfim. A gente vai trabalhando nessa ideia justamente para ter uma composição que também chame a atenção. Essa fotografia aqui também premiada da Fran. Olha o que eu falei com você sobre linhas e sobre moldura. Aqui a gente tem bem desenhado, deixa eu passar aqui, isso. A gente tem as molduras, a gente tem os elementos, né? E percebem, depois que resolveu, direcionou a luz de uma forma com que o nosso olhar vá direto no assunto que a gente quer mostrar como principal, neste caso aqui, a debutante e a parte aqui do cenário, a gente começa a ter mais clareza de como poder fazer isto também no nosso trabalho. Tem a fotografia, olha essa aqui, ó, composição. Essa fotografia é da nossa aluna, da Carol Zani. E é uma fotografia que ela usou do cotidiano, uma fotografia, ela fotografa turistas. Então, nesse caso aqui, ela estava no cotidiano dos ensaios dela, e ela trouxe aqui a composição, fazendo esse contraste ali um pouco das cores, sabe? Usando aqui a moldura para encaixar a torre dentro do quadro que ela queria. E aí fica bem massa aqui assim. Esse é o nosso segundo ponto de composição. Então você começa a olhar, minha foto tem emoção? Tá, não. Então eu preciso dar uma atenção para isso e trazer emoção na minha fotografia. A minha foto, ela tem ineditismo ou ela é só uma réplica do que eu estou consumindo de outros fotógrafos? Aí é o outro ponto de atenção. Aí, a composição. Eu consigo trazer objetividade nas fotografias que eu estou criando, ou eu coloco a pessoa ali, desfoco tudo que eu quero e pronto. E lembrando, a fotografia, quando ela tem o desfoque e tudo mais, fica muito massa também. Só que, cara, quando você consegue enxergar os 4 cantos daquele retângulo, você entende melhor o que você está fazendo. Um outro elemento para a gente conseguir ter ajustado, fazendo que sua fotografia seja destaque no universo dos concursos ou também fora deles, é o momento decisivo. E o que é esse momento decisivo? É estar pronto para quando acontecer o que você quer. É estar pronto para fotografar com precisão aquele momento que você... Cara, esse aqui é um momento que não se repete. Eu tenho que estar preparado. Tanto que aconteceu outras vezes e essa foto não veio. Essa fotografia aqui da própria Fernanda, que foi uma das primeiras que ela conseguiu conquistar o reconhecimento lá na Instinto Criativo, é estar preparado com domínio de luz, sabendo qual é a história que você quer contar com aquela fotografia.
essa fotografia da nossa querida Estelle, que também fotografa nas escolas em São Paulo, e ela estava preparada, ela começou a ter esse olhar ajustado, começou a ter esse olhar intencional para quando as cenas acontecessem na frente dela. Para a gente fechar essa parte dos elementos que podem fazer e vão fazer a sua fotografia ter destaque, a gente vem também com a mensagem, tão importante quanto os outros. Vamos lá. Qual é a mensagem que você quer passar com a sua fotografia? É um elemento totalmente importante que ele vai causar impacto na sua imagem. As histórias acontecendo, o que você está querendo transmitir com aquela fotografia. Por exemplo, essa fotografia aqui da Babi. Para vocês, é uma fotografia que tem uma boa mensagem, uma fotografia, e inclusive vocês vão comentar agora ali, ó, no chat. Qual é a mensagem que vocês observam ao olhar para essa fotografia? Eu vou até dar um time para vocês fazerem isso. Ancestralidade, massa, Felipe. Essa fotografia também reconhecida do nosso querido Fernando Landim é a questão de estar preparada, estar preparado para quando acontecer na sua frente, você ter total clareza do que você quer mostrar. Entende? E aí a gente veio para um ponto. O foco, gente, às vezes a gente coloca a energia, coloca a atenção naquelas coisas que talvez não é o definitivo ali, e talvez, na maioria das vezes, não é o definitivo, tá? O segredo não está somente nos equipamentos mais caros, nas lentes mais avançadas, então, cara, é saber usar o que você tem no momento que você está. Entende? Faz sentido isso para vocês? Por exemplo, essa fotografia aqui que eu mostrei para vocês, e muitos de vocês gostaram bastante, eu fotografei num ensaio aqui em Minas, lá no Iotim. E no momento, quando eu fiz essa fotografia, o casal teve os custos para entrar no Iotim e tudo mais, só que, ao chegar e começar a fazer o ensaio, eles falaram com a gente, olha, vocês podem fotografar aqui, mas não podem fazer fotos das obras de artes com as câmeras. E a gente já estava no ensaio, o casal pagou para a gente ir até lá, pagou para entrar no lugar, e aí eles falaram, mas com celular pode. E aí foi quando eu fiz essa foto, era o que eu tinha, não dava para, tipo, eu estava com a câmera pendurada assim na alça, mas eu tive que usar o que eu tinha naquele momento. Sacou? Então a gente começa a perceber que às vezes a gente tenta, ou na maioria das vezes a gente terceiriza as nossas responsabilidades, ou terceiriza o que a gente deve fazer. Ou coloca a culpa em outra coisa. Eu poderia muito bem ter falado nesse momento, pô, já que a gente está aqui, então não tem como a gente fazer o ensaio. Vamos embora. Mas a gente já tinha andado 200 km para ir fazer o ensaio, o casal já estava lá durante o dia. Obviamente, a gente usou as câmeras e fez em outros lugares que poderiam ser usados. Era só as obras de artes. Mas como eu vi esse cenário, queria muito trazer essa fotografia para ter esse destaque, fiz com o que eu tinha naquele momento. Então, a estratégia, ela acaba sendo mais importante, tá? Sem estratégia, é provável que você vai ficar estagnado. Tá? Se você é um daqueles que acredita que para ser destaque você precisa dominar e ter todos os equipamentos melhores e tal, e não saber entender o que você tem para ser usado no momento, vai ficar... Cara, certamente você já fica estagnado ali. Se você tiver as estratégias, saber como usar e o porquê usar, isso vai te dando mais noção, vai te dando mais domínio. O reconhecimento que vai vir através dessa sua evolução, ele começa também a atrair a atenção de mais pessoas, ele começa a atrair mais clientes, e acaba que a gente consegue conectar. Beleza, entendi essa parte onde o equipamento não é o meu ponto principal, somente. Mas, quando eu consigo fazer com que as pessoas reconheçam o meu trabalho, eu consigo
fazer com que as pessoas comprem o meu trabalho. Eu agora também posso investir naquela lente sonhada, naquela Z8, cara, você pode investir no que você sonha ali, para o seu trabalho, para sua empresa, enfim. E aí, para a gente conseguir também conseguir tirar total essa trava de que a gente, beleza, evoluiu o nosso produto, agora beleza, eu preciso também comunicar. A gente precisa evoluir esse ponto, sabe? Este momento é onde a gente precisa deixar eu vou deixar para vocês bem esclarecido um ponto da comunicação, que a gente vai trazer com total clareza aqui agora. É sobre a nossa casa organizada. O que seria a nossa casa? O nosso portfólio, onde as pessoas nos encontram, onde as pessoas se identificam, conectam, onde você consegue passar a sua autoridade, onde você consegue passar também como é ser fotografado por você. Tem muitos fotógrafos que às vezes acham que o Instagram é só postar e pronto. Eu vou trazer isso aqui para comunicação, porque não é. Dentro aqui da nossa comunicação, a gente precisa primeiro organizar a casa. Eu vou trazer um objetivo aqui bem simples, que vocês vão fazer isso já. Cara, isso aí vocês conseguem fazer já assim que finalizar essa aula, vocês conseguem trazer isso para a vitrine de vocês, tá? O Instagram, por exemplo, que é uma das nossas vitrines, onde o cliente ali tem o nosso primeiro contato, primeiro momento onde ele está chegando próximo da gente, aqueles que estão nos conhecendo agora. Por lá é onde as pessoas decidem se, beleza, faz sentido eu falar com essa pessoa, não faz sentido, tá? Para começar, dentro aqui do seu Instagram, isso aí vocês podem deixar ajustado, tem as ferramentas do Instagram não estão ali aleatoriamente, tá? É proposital. O que a gente faz aqui dentro de quando a pessoa tem o primeiro impacto? Na nossa bio, onde as pessoas nos encontram, no perfil, no primeiro momento, a gente primeiro vem com elementos simples aqui, que é o que você faz. A nossa primeira linha ali é o que as pessoas veem ou como as pessoas reconhecem o seu trabalho. Pensa aí com você mesmo o que as pessoas falam de você. As pessoas clientes, tá? O que esses clientes, o que eles reconhecem do seu trabalho. Na sequência, você vai vir na segunda linha com as conquistas, com alguma autoridade, com as diferenciações. Por exemplo, vamos supor que você ainda não premiou nenhuma fotografia, mas você tem talvez 5, 10 anos de mercado. Você pode trazer essa informação ali dentro da sua vitrine, dentro do seu Instagram. Na sequência, a gente vem com CTA objetivo, ou direcionamento. O que é isso? A gente quer levar a pessoa para algum lugar. Neste caso aqui, eu quero que a pessoa faça um trajeto dentro do meu site, que seja um pré-filtro, até mesmo para a gente tirar a atenção dos curiosos, tá? Na sequência, a gente entende também o que colocar, qual é a forma de criar esses conteúdos dentro da nossa vitrine. Eles precisam de 4 elementos. Os conteúdos, fotos, reels. Esses 4 elementos, eles vão fazer com que você tenha profundidade na hora de criar os seus conteúdos. Quando eu falo criar conteúdo, não é só reels, não é só vídeo não, tá, gente? É também você saber o que você quer dizer dentro de uma legenda daquele post que vai conectar com outras pessoas que, isso aqui é massa, deixa eu falar com eles, deixa eu entender mais sobre o trabalho deles. Esses 4 elementos são, primeiro, conexão. O segundo elemento que a gente precisa ter dentro dos nossos conteúdos são as quebras de objeções. O nosso terceiro elemento, vocês podem anotar aí, ele precisa gerar conexão. E, na sequência, vocês podem também, no quarto elemento, gerar autoridade. E isso funciona em todos os nichos. Vamos pensar aqui num conteúdo de crescimento, por exemplo. São aqueles conteúdos. O Reels é uma excelente ferramenta para crescimento, para conteúdo de crescimento. Agora, conexão. Se você faz um post ali, um carrossel, contando como foi a experiência do cliente ao ser fotografado para você, coloca aquele cliente ali junto na collab. Isso provavelmente pode gerar conexão com outras pessoas que estão na mesma fase daquele cliente que está naquelas fotos que você fez.
um conteúdo que é muito massa de autoridade. Quando você tem um trabalho reconhecido, por exemplo, quando você tem um trabalho que é premiado, você traz aquilo sabendo como se comunicar, provavelmente vai fazer com que você tenha, de fato, essa sua autoridade sendo passada. Outro ponto que a gente vai... O Instagram é a nossa vitrine dinâmica, né? Agora, quando a gente vem para outro ponto, que é o nosso site, o nosso portfólio, é onde a gente coloca as histórias mais completas. Inclusive, eu queria saber se tem fotógrafo que em pleno 2000, tá? Em pleno 2026, ainda não tem um portfólio ajustado dentro de um site. Não dá, né, gente? E eu não estou falando de você ficar fazendo blogs e blogs todos os dias e tal. Não, estou falando de você ter estratégia para isso também. Se a pessoa vê um carrossel de fotos seu lá no Instagram, e ela fala, cara, eu queria ver um pouco mais do seu trabalho e tudo mais. Não, já está tudo no Instagram. Mas, de repente, você consegue mostrar uma história ali para a pessoa. Fazer com que ela se sinta dentro da história. Por exemplo, esse post aqui, ele é feito pensando na Camila, que é essa noiva, mas eu quero que outras noivas também vejam e se identifiquem. E se identifique com a história. Lembrando, o site não é onde você vai descarregar o seu trabalho para outras pessoas verem. É onde você consegue colocar uma história com narrativa, trazendo ali como aconteceu, onde aconteceu. E o site, ele necessariamente pode ser pensado dessa forma, tá bom? E o mercado, ele é dinâmico. Quem tem mais tempo de fotografia aqui provavelmente já viu isso acontecendo e por que isso acontece e como isso acontece. É bom que a gente consiga, de fato, analisar as coisas acontecendo e não trabalhar no piloto automático, repetindo, às vezes, sem saber o porquê. Pô, por que eu estou fazendo isso? Qual é o resultado que isso está me gerando? Entende? A gente precisa estar atento a isso. Aqueles fotógrafos que são reconhecidos, eles inovam constantemente. Não precisa ficar inventando o tempo todo, mas eles acabam cara, é muito massa isso. Eles vão se inovando, mas sem ficar criando coisas mirabolantes o tempo todo. É a galera também que nunca para de aprender. É a galera que está sempre um passo à frente, sabe? E essas estratégias que eu trouxe aqui para vocês, provavelmente, se vocês conseguem ter intencionalidade, eu falei várias vezes essa palavra aqui hoje, e ter objetividade com o que vocês querem, vocês vão conseguir aplicar isso e ter os resultados necessários. Fechou? Eu vou mostrar aqui para vocês também uma outra parada massa. Calma que a gente está chegando, gente. Calma que a gente está chegando. Está muito massa compartilhar. Inclusive, falem nos comentários para não parecer que eu estou conversando sozinho, né? Estou vendo poucas câmeras abertas ali, mas massa. Falem nos comentários se está fazendo sentido, se você já passou por algum desses momentos, em que fase vocês estão. É massa saber de vocês também como está sendo para vocês entenderem esse conteúdo. Se tem coisas que vocês aplicam, se tem coisas que vocês ainda nem sabiam que existe, isso é bem importante mesmo. Eu vou trazer aqui, enquanto vocês fazem esses comentários, deixam ali nos comentários, eu vou trazer aqui um outro aluno muito querido, que é o Landim, falando bastante de como foi para ele o impacto de organizar, das conquistas e tudo mais. Olha isso. Você soube que sua foto foi premiada, oficialmente mesmo. Qual foi a coisa, o que passou pela sua cabeça? Tipo assim, você ficou em choque, ficou em euforia, ficou em descrença? Descrença você falou que até hoje veio um pouquinho, mas na hora ali, como é que foi, velho? Na hora foi assim, aconteceu, e agora? Foi muito legal, o que eu queria ver tá aqui, ou seja, não tenho mais desculpas. Mas é porque eu não tenho uma foto, né? Se eu tivesse uma foto premiada, agora eu tenho, aí, qual que é o próximo passo? Foi exatamente isso. Saiu, eu tinha combinado para minha esposa, ela estava aguardando isso, eu mandei mensagem para ela, começou a pular no meio da rua, porque ela estava pegando meu filho na escola. Muito bom. E o pessoal, os pais saindo vendo aquela cena, o pessoal de gente ligou para ela para saber se estava tudo bem. E aí ela já chamou a família inteira para contar, né? Chamou uma live no WhatsApp, contou para todo mundo. E eu tinha alguns projetos em cima da foto premiada, né?
eu já realizei boa parte. Tinha um outro fotógrafo aqui na cidade, que tem um trabalho super bacana, e eu comecei a seguir quando ele saiu no jornal, falando que ele tinha sido premiado. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, eu gostaria de aparecer no jornal e tal. E aí, faltava foto premiada. E tem o professor de ciência do meu filho, ele tem um programa na rádio, e ele já havia me convidado para divulgar. Falei, eu vou falar, né, no programa de esportes ainda, né? Sim. Falei, mas um dia que eu for premiado, eu vou lá. E o engraçado, eu consegui fazer todas essas coisas, né? Mandei uma mensagem para o jornal falando da premiação, eles se interessaram muito pela matéria. Foi uma matéria espontânea, né? Eles tomaram conhecimento, entraram em contato comigo, já pegaram meus dados, no dia seguinte já tinha subido, exatamente uma semana depois da emoção da premiação, veio a emoção de ter saído no jornal. E aí, essa, acho que foi melhor do que da foto. Apesar que uma é derivada da outra. Isso. Mas essa foi diferente de você divulgar na sua rede social que você foi premiar. Pessoas de todas as áreas começaram a me ligar. Teve alguém que achou, colocou no grupo da faculdade. O grupo da faculdade são pessoas que eu tive contato há mais de 30 anos atrás. E aí subiu essa imagem no grupo. Uns primos que eu não via há muito tempo, subiu no grupo da família, aí me puxaram para dentro do grupo da família também, pude encontrar minha tia, foi uma emoção familiar muito, muito forte, muito importante. Pessoas aqui do escritório começaram a aparecer na sacada para parabéns, parabéns assim, puseram alguém recortou o jornal, colocou no grupo da diretoria. Aí foi, agora eu sou mandado embora. Todo mundo me dá os parabéns, aí uma parte deles que está fechando um contrato comigo, então, sabe, é um negócio bem bacana. E consequência, Landim, me fala, porque a ideia que a gente trabalha na MV é de que a premiação ela vai trazer reconhecimento, isso você já falou que está trazendo, e principalmente te ajude a vender mais o seu trabalho, a alcançar mais pessoas. Isso já começou com você tendo premiado a primeira foto no primeiro módulo do MV? Já, principalmente. O que aconteceu? Eu tive um movimento forte aí no final do ano, né, porque tem formatura, então, geralmente, dezembro ele representa quase 50% do meu faturamento anual. E, por eu ter essa limitação de tempo, né, eu praticamente nos 3 primeiros meses eu fiquei correndo para atender a demanda que eu peguei no final do ano. E eu passei esses 3 primeiros meses com faturamento praticamente zero. Né? Eu fui fotografar dia 16 agora, foi dia 16, foi pós-prêmio, né? Foi um evento pós-prêmio, já tinha sido fechado antes do prêmio, antes da premiação. Também tive um casamento que fechou antes da premiação. Mas, assim, a partir daí, agora, estou com a agenda lotada. Esse final de semana agora eu tenho um evento, tem 2 clientes para ser atendidos. No outro final de semana tem mais 2. Na próxima semana já tem vários orçamentos, né? Então, quer dizer, foi um negócio assim que eu consegui fazer um dezembro no meio do ano. Cara, que massa. E isso veio da premiação. Já tinha alguns, mas aí a premiação meio que te colocou em evidência de novo, né? Isso, me colocou em evidência. Tanto é que vários desses clientes vieram por conta da premiação. Por exemplo, esse do próximo final de semana, ele veio de indicação do cliente que eu atendi o ano passado. Só que o cara já catou a foto premiada e falou, o cara é bom, porque ele foi até premiado. Então, esses clientes já vieram praticamente fechados. Tipo assim, vai saber quanto é só para a gente fechar o contrato. Mas aí, como que eu faço de pagar? E os próximos também já vieram já com essa, e esses que estão pegando o orçamento para o próximo ano também vieram pela premiação. Então, eram pessoas que já me conheciam há muito tempo, mas sempre tinha aquele, mas será que é profissional mesmo? Será que não é só curioso? E aí, com a premiação, eles vieram e me deram a oportunidade da gente fazer o trabalho deles, né? Fenomenal, cara. Cara, é o que eu sempre digo, né? O conhecimento, quando ele é colocado em prática, ele tem o poder de transformar não só o trabalho, mas até mesmo a forma como a gente se enxerga e a forma como outras pessoas, neste caso, quando eu falo as pessoas, os próprios clientes e novos clientes, nos enxergam. E o Landim, ele é prova total disso, tá? Quando ele começou a aplicar o que eu ensino com total intencionalidade, com seriedade, a virada dele acabou acontecendo. E isso aconteceu com ele, aconteceu com a Babi, aconteceu com outros que eu citei aqui para vocês agora há pouco, tá? Hoje, a gente chegando aqui num momento importante para falar com vocês, eu vou responder as perguntas daqui a pouco no chat. Quem tiver
trabalho que quiser ser avaliado para ser enviado para concurso vai ter essa oportunidade aqui também. Por isso que é importante que vocês fiquem até o final. Enfim, dito isso, hoje eu entreguei esse conteúdo que você acompanhou desde o começo ali, que pôde ver como funciona. Porém, o método Vitrine ele tem muito mais profundidade. Primeiro, vocês viram um caminho para não seguir, que pode te deixar travado no meio ali da jornada. Depois eu mostrei alguns pontos, alguns elementos importantíssimos, tá? Alguns pontos e elementos importantíssimos que vão te ajudar a trilhar o caminho correto, para você conseguir o destaque, para você conseguir acreditar no seu próprio trabalho, para você conseguir atrair os clientes que pagam por esse trabalho que você acredita. E, cara, tudo isso aqui é uma pequena parte, é uma fatia desse bolo precioso que é o nosso método Vitrine. E as pessoas antes, e aqui também me mandaram mensagem, eu acabei de ver aqui, perguntando, João, acho que tem mais gente ali que chegou a perguntar sobre, mas como que funciona o método Vitrine? Quando vai ser a próxima turma? E, cara, eu vou começar a responder isso para vocês aqui agora, tá? Eu vou apresentar para vocês como é dentro do método Vitrine, o que vocês vão ter lá. O método Vitrine, ele é um treinamento online, que você vai conseguir escolher o momento que você quer consumir o conteúdo. Você pode assistir quando quiser, no momento que quiser. Assim você consegue encaixar esse treinamento dentro da sua rotina e, obviamente, conseguir aplicar. Eu vou mostrar para vocês aqui, para ficar mais objetivo, o que é, como funciona, e vocês vão entender isso agora. Aqui a gente está diretamente, vamos lá? Agora sim. Reagem com joinha, isso vocês estão vendo. Tá? Aqui a gente está dentro do método Vitrine, que é esse treinamento que eu falei para vocês, onde a gente trabalha com as estratégias, aqui, por exemplo, as aulas, tem um conteúdo que já é entregue ali para vocês, deixa eu montar aqui, tem um conteúdo que já está disponível aqui, e outras coisas mais além desse conteúdo que está disponível, como os nossos encontros ao vivo, onde a gente tem análises de, no caso aqui a gente faz os diagnósticos de fotos que serão enviadas tanto para concurso quanto para portfólio no site, para lapidar cada vez mais a sua curadoria. A gente faz o nosso diagnóstico também de como foram os resultados. E um outro ponto que muita gente não fala, mas é bem importante, é como usar a nossa conquista para divulgar, para sair na mídia, para sair nos jornais. O que isso pode impactar dentro ali do seu trabalho. Vamos ver se tem alguma aqui. Essa aqui é uma aula muito massa. Enfim, a gente tem inúmeros conteúdos já prontos aqui dentro do método Vitrine. Além disso, nosso módulo novo, para a galera que comentou aqui, que não sabe fazer nada sobre site, que não sabe nem por onde começar, a gente tem mostrando o que fazer, como fazer, e ainda, além de fazer tudo, mostrar o motivo do porquê fazer, qual é a melhor forma de fazer, a gente liberou também um módulo extra especial e bem completo com os nossos agentes dentro do nosso chat GPT, que vai ajudar o fotógrafo a criar conteúdos tanto para o site, para o Instagram. E não é criar aleatoriamente que você coloca lá o chat GPT, te entrega aquele monte de emoji com travessão. Não, é um negócio estruturado, funcionando e funcionando legal. Enfim, dentro do método Vitrine, além de ter todo esse conteúdo, a gente tem os nossos diagnósticos ao vivo, que são encontros. E eu vou mostrar para vocês tudo o que você vai aprender dentro do método Vitrine agora. Para a galera que perguntou, João, quando que vai ser? Qual é a próxima turma? Como que vai chegar nisso? Gente, é o que eu falo com vocês. A informação, quando você consegue colocar em prática, os resultados, eles vão acontecer, tá? O que você vai aprender, o que você vai desenvolver, o que você vai conseguir aplicar dentro do método Vitrine, usando as informações, os conteúdos do método Vitrine. A gente vai ter, primeiro, conteúdo que é totalmente voltado para você ter um planejamento estratégico, para você conseguir
necessariamente ter um mapa para seguir com a melhoria, a lapidação do seu produto. A questão da identidade fotográfica, a tão sonhada identidade fotográfica. Você vai aprender a como criar uma assinatura que tenha a sua assinatura. Não ficar fazendo réplicas, não ficar fazendo reproduções de outros fotógrafos. Na sequência, beleza, você vai conseguir entender sobre a premiação, depois você vem com a sua identidade bem ajustada para você não se perder nessa jornada. Depois a gente vem com a nossa comunicação. O pós-prêmio é algo tão importante que eu até fiz um módulo separado para ele. Porque não adianta você também só premiar e não saber como mostrar isso para o mundo. Vocês vão aprender a chamar a atenção dos seus clientes, dos seus possíveis clientes, da mídia, enfim, para potencializar a sua marca. E aqui também a gente inclui a mídia gratuita, tá? Estratégias de marketing com os agentes de IA. Isso aqui é muito massa, porque a gente pensa no seguinte, cara, a gente precisa postar as fotos, o site precisa deixar tudo ajustado, mas também com praticidade. E aqui é para a gente criar uma presença digital que vai de fato atrair as pessoas. Na sequência, a gente vai trabalhar com as técnicas de fotografia, composição, iluminação, edição, enfim, os elementos que estão alinhados com a melhoria do seu produto também, tá? Ferramentas de venda de precificação. Por exemplo, tem pessoas que já vieram conversar comigo que às vezes não sabem o que responder para o cliente depois do pedido de orçamento. Aí a pessoa vai lá e só manda um PDF e some. Cara, a gente precisa entender que tem uma trajetória ali na comunicação e na conversa que vai te ajudar, sim, nas vendas. E a gente vai disponibilizar e vai ser muito massa você conseguir usar dentro do método Vitrine. E também a curadoria mais avançada, que aqui a gente trabalha com as ideias de portfólio, também com as ideias das coleções. Para quem não sabe, coleção é quando você tem 20 fotografias contando uma história, com uma narrativa. Então, isso também vai estar disponível num módulo exclusivo para todos vocês que estiverem aqui com a gente no método Vitrine. E tem um outro ponto, tá? Antes de falar tudo mesmo que vocês vão ter além de todo esse conteúdo, além de tudo isso que vocês vão conseguir, eu vou deixar que os alunos do método Vitrine que estão aqui falem para vocês um pouco mais de como aconteceu para eles depois de viverem isso na prática, de fazer a coisa acontecer. Olha só. Como que está sendo a sua experiência já nesse primeiro módulo do método Vitrine? Assim, até me surpreende mesmo o módulo, porque eu achei muito bom a gente fazer e colocar na prática. A gente estuda e vem pra prática e ali a gente vai pro desafio, porque é muito diferente de somente aprender e ver horas de vídeo e de repente você não coloca isso em prática. Eu confesso que eu entrei no curso com muita vontade, obviamente, porque eu fui a primeira a comprar, que você falou, eu já entrei pra poder participar logo, mas com muito receio de, tipo assim, cara, eu realmente tenho potencial pra isso? Tipo, será que eu não tô achando que eu tô querendo algo que eu ainda não sou capaz de ter? E aí, quando a gente já começou o primeiro módulo, que a gente começou a jogar as fotos e que você começou a dar os feedbacks, e eu falei, caraca, é sério, essa foto ela tem esse brilhinho, ela tem esse potencial, acende, né, uma luz dentro da gente, uma vontade de fazer mais, de aperfeiçoar. Um ponto que me pegou muito também, assim, dessa aula foi a questão de organização. Assim, quando você ensina pra gente a questão de catálogo, organizar um catálogo, deixar esse material já pré-separado, isso, assim, já me remeteu a outras coisas, como eu posso usar isso pra separar material de site, separar material pro Instagram. Total. Então, assim, a gente vai aprendendo e replicando, não só para concurso, né, mas com todo o trabalho que a gente faz. A gente já sabia da importância, antes mesmo de fazer a consultoria contigo, a gente sabia a importância de fotografar além dos noivos. Sim. Mas a gente não sabia como utilizar essas fotos. Sim. Tanto que seja um post no Instagram, que seja divulgação desse material e até mesmo dentro da própria história do casal. E as coleções acabaram trazendo essa luz também, porque a gente consegue contar histórias que não sejam só o casal, ou sejam só o formando, enfim, independente da área que a gente for montar qualquer tipo de coleção. Por mais que a gente tenha já conquistado alguns prêmios, independente da associação, foi tudo muito na tentativa e erro, sem um norte, sem algo definido, sem estratégia. Sim. Então o meu trabalho cresceu no nível assombroso, assim, justamente porque tua forma de explicar isso também é muito, muito legal, porque acho que tu consegue perceber aonde eu tô falhando, aonde eu preciso dar o meu passo sozinho. Sim. E com o tempo eu vou tomando cada vez mais autonomia para poder criar a história que eu quero contar. Sim. Então tu tá me dando as ferramentas para que eu possa prosseguir contando histórias. Se arrepiar quando fala de fotografia. Putz, eu vou chorar. Pode chorar.
Quando eu falei contigo e tu me disse, cara, tá legal, tá bom, podemos trabalhar, eu pensei, esse cara só quer me vender. Passei de um tempo pra cá a gostar mais da minha fotografia. Olhar pra ela com um olhar carinhoso, olhar pra minha fotografia e sentir que eu tava gostando dela. Mas eu não imaginava que de alguma forma ela fosse impactar tanto. Eu assisti uma live tua falando sobre coleções. E aí eu entendi um pouco mais, antes ainda de eu ser tua mentorada, eu entendi um pouco mais como que funcionava essa questão das coleções. Selecionei 20 fotos e mandei pra Instinto Criativo e, cara, o dia que eu abri, a minha coleção tava lá. 20 fotos contando uma história e tava premiada. E simplesmente com as dicas que eu vi tuas na live. Então eu pensei assim, cara, se com as dicas dele, daquela 1 hora de aula do YouTube, eu conseguir premiar uma coleção, o que eu vou fazer com ele me ajudando face a face, né? E aí eu sinto que a partir de agora eu também posso, eu também quero, eu também consigo. Gente, é massa, tá? Tem muito fotógrafo se movimentando, mudando a forma que olha o próprio trabalho, mudando até mesmo de vida com o método Vitrine. E esse recado é para vocês que estão aqui comigo e que vai ter o trabalho avaliado daqui a pouco. Isso pode acontecer e certamente vai acontecer para você também, tá? Você vai ver quanto é objetivo o conteúdo, ele é leve, ao mesmo tempo ele é dinâmico e tem profundidade. Dentro do método Vitrine, a gente vai bem direto ao ponto, sem perder ou colocar atenção em coisas que vão te deixar estagnado. Você vai conseguir assistir, estudar, trocar informações, trocar ideia com todos os fotógrafos que fazem parte do MV. E eu vou falar para vocês aqui agora o que vocês que estão aqui nessa nossa aula exclusiva vão ter dentro do método Vitrine. Eu falei anteriormente, tá? Sobre, deixa eu trazer aqui para vocês, para ficar bem explicado mesmo. Eu falei para vocês sobre o que tem dentro dos módulos, em quais áreas a gente vai trabalhar, e agora eu vou falar além disso, tá? Você vai ter acesso ao método Vitrine pelo período de 12 meses, isso mesmo, os próximos 12 meses. Dentro dessa jornada, cara, a gente vai trabalhar todos esses planos aqui, que é totalmente relevante para você conseguir ter os resultados. Passando dentro desses sete pontos que vão fazer muita diferenciação para você. Além disso, eu quero trazer para vocês também que eu contei a minha história. Vocês viram que para chegar nisso, não foi da noite para o dia, foi preciso desenvolver. Geralmente não é fácil quando a gente chega. E com a ideia de que, cara, chegou, mas ainda tem mais, sempre tem mais que a gente possa avançar e evoluir, tá? Até desenvolver, configurar, eu tive que patinar muito, não que eu quisesse, mas para aprender eu tive, porque eu não tinha esse GPS ajustado. Eu tive que trilhar esse caminho árduo, tá? Cara, obviamente, muitos fotógrafos se sentem sozinhos ali na questão de faz as coisas, edita e tal, e posta e conversa com o cliente, mas tudo isso sozinho. E eu batia muito a cabeça até conseguir chegar nesse ponto. Muito mesmo. Por essas estratégias que transformaram a minha carreira e de muitos outros fotógrafos, eu poderia, cara, tranquilamente cobrar aqui, cara, jogando 5 mil reais. Mas, tá? Não é o que vocês vão colocar de investimento. Calma lá. Seria isso. Além disso tudo, vocês vão ter acesso à nossa comunidade no WhatsApp, uma comunidade exclusiva, com a turma exclusiva. Por lá a gente faz um network, troca as ideias, fala sobre os próximos concursos que estão em abertos, todas aquelas opções que a gente pode aproveitar. E esse acompanhamento, ele teria o custo, certamente, aqui de aproximadamente R$1.000, para vocês terem todas as informações que a gente compartilha lá dentro. Além disso, além de ter esses 12 meses dentro da comunidade, vocês vão ter também o bônus exclusivo, tá? Que serão 3 encontros ao vivo, onde a gente vai fazer leituras de fotos para envio, leituras de portfólio para o site, e também o diagnóstico para a gente entender o que você está fazendo ali com a sua comunicação, com o seu marketing. Se você está aproveitando o que tem no seu site da plataforma, por exemplo, o SEO, para você ser ranqueado no Google. Esse encontro, ele teria facilmente aqui
cada um deles o custo de R$600. Para vocês que estão aqui hoje, obviamente, a gente vai fazer algo mais especial. Por isso que é importante que vocês fiquem até o final. Além disso, para quem falou aqui que não tem site ainda, vocês também vão ter 12 meses de acesso exclusivos ali na plataforma Album, onde você vai criar o seu portfólio durante o período de 12 meses. O custo que você teria seria de mais 550. Além disso, para a galera que quer acelerar nos concursos, vocês vão ter também, isso aqui é muito massa, envios de fotos para a Associação Instinto Criativo, ou seja, vocês não vão aprender e depois ver se vai funcionar, vocês já vão aprender, ter o diagnóstico daquele seu trabalho que você já está colocando em prática. Na sequência disso, a gente vai também ir para o mundo real, as coisas acontecendo. E você vai poder enviar as suas fotografias para concorrer na Instinto Criativo. E não só na Instinto Criativo. Vocês vão ter também 6 meses gratuitos na Associação Fine Art Association, onde você vai poder testar as suas coleções, onde você vai poder também enviar as suas fotos individuais. Ou seja, tudo que você vai ter acesso dentro do nosso método vitrine. Somando esses valores aqui, ele teria facilmente o investimento seria de R$ 9.300. Mas, vocês que confiaram em mim, que estão aqui, que consumiram esse conteúdo, vocês não vão investir esse valor, tá? A gente criou uma condição especial, porque a gente acredita bem que tem um potencial incrível em cada conteúdo que foi compartilhado, e a gente sabe que isso pode impactar cada um de vocês que ficou aqui até agora. O investimento não será 9.300, mesmo entregando todas essas coisas. E eu quero que a nossa profissão de fotógrafo, que a gente consiga cada vez mais ter fotógrafos reconhecidos, fotógrafos com trabalhos incríveis, mas também fotógrafos que consigam aproveitar a vida, viver bem com a família. Isso faz parte também, até mesmo que a gente trabalha com criação. A gente cria, a gente está ali sempre nos momentos felizes das pessoas, só que a gente está ali fotografando, trabalhando, e às vezes a gente não está desse jeito. A ideia é que isso, de fato, transforme cada um de vocês, tá? Enfim, sem ficar prolongando muito, que vocês ficaram aqui um bom tempo e a gente tem mais coisa para entregar para vocês, o investimento do método vitrine exclusivo para vocês que estão aqui hoje é apenas R$ 1.697 para todos vocês que estão aqui dentro da nossa aula hoje, tá? E tem um outro ponto. Ah, João, mas, cara, a ideia é que consiga ajudar vocês ao máximo mesmo. Porque vocês confiaram em mim. Ah, João, beleza, assim fica melhor. Beleza, ou 6 de 318. Porque eu sei que dessa forma vocês conseguem aproveitar essa oportunidade. Ah, João, mas dá para melhorar. Cara, beleza. Falei com o Matheus, ele falou, João, beleza, pode fazer então. Ou 12 de 175. Nos dias de hoje, a gente está falando aqui papo de uma pizza por mês, né? Quase isso. Uma pizza e uma coca é praticamente, dependendo de onde você está, é quase isso. Esse é um valor totalmente exclusivo para vocês que estão aqui agora, tá? As formas de pagamento é 1.690 à vista, 6 de 318 ou 12 de 175 reais. Tá. E se você tem dúvidas, eu quero que você preste bem atenção. O método vitrine, ele vem com uma garantia poderosa, que é feita para eliminar qualquer risco e mostrar o quanto eu acredito no que eu estou oferecendo para vocês. Porque vocês viram as pessoas ali falando e eu estou trazendo as pessoas que, de fato, aplicaram, estão aplicando e colhendo os resultados. Você tem uma garantia que qualquer motivo, você sentir que esse treinamento não é para mim, você precisa só nos avisar, que a gente devolve integralmente
o seu dinheiro, sem pergunta, sem burocracia e sem qualquer complicação. A ideia é justamente essa. E aí a galera está perguntando aqui agora, João, quando vai abrir? Calma que a gente vai ter um momento especial para isso. É exclusivo para vocês, a gente tem um momento especial para isso. E para vocês que ficaram agora sem mais surpresas, a gente ainda tem uma parada muito, muito interessante, tá? E isso precisa ser visto por todos vocês que estão aqui agora. Calma, não vai ter outro, relaxa. Calma. Aqui é para a galera que de fato quer aproveitar essa oportunidade e vir junto com a gente. Agora sim acabou. Não tem mais surpresas, fiquem tranquilos, tá? Para a galera da nova turma do Método Vitrine, as nossas vagas serão abertas agora. Mas calma lá. Antes disso, a gente tem alguns elementos aqui, ó. O primeiro inscrito, ele vai ter um diagnóstico individual comigo, que a gente vai ali por horas, entendendo os elementos das fotografias que têm potencial, a questão da comunicação do marketing, o ajuste dos agentes de IA que vão ser feitos personalizados para a marca de cada um ali dentro daquela comunicação que é feita, enfim. E é 100 horas para acabar. Isso para o primeiro inscrito, tá? Na sequência, a gente vem com os 5 primeiros vão ter um diagnóstico em grupo. Isso para os 5 primeiros que estiverem dentro da próxima turma da AMV, tá? Na sequência, os 10 primeiros vão ter um álbum físico. E aqui vem uma sacada. Só com a venda desse álbum físico, usando as estratégias que serão compartilhadas, provavelmente você já consegue ultrapassar o retorno do investimento que você vai fazer para estar dentro dessa turma seleta do Método Vitrine, tá? Eu vou contar 5, 4, 3, 2, 1, e aí, Matheus, já lança aquele link aqui para a galera. Enquanto isso, o Matheus Gomes, enquanto isso eu vou trazer aqui, enquanto vocês estão vendo ali e tal, eu vou trazer o Matheus Scheibel para trocar uma ideia com ele, e na sequência, a gente vai fazer aquele diagnóstico e ir tirando dúvidas, caso vocês tenham. Vamos lá, então? Tá liberado aqui para vocês. O link está fixado aqui, ó, inscrições no Método Vitrine definitivamente aberta no site, aqui no chat. Clicou no link, vocês estão. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês aqui, tirando dúvidas, e primeiro eu vou trocar uma ideia com o Matheus Scheibel. Tá aqui, vamos lá, Matheus, você tá de mão levantada aí, cara? Olha ele aqui, ó. Boa. Vamos liberar seu microfone agora. Calma lá. Respira aí, paizão. Agora sim. Tá me E ouvindo? cara, que massa ter você por aqui. Para quem não conhece o Matheus, ele é um fotógrafo queridíssimo lá do Rio Grande do Sul. E foi o fotógrafo Lente de Ouro, meu sucessor em 25, né? E aí, João, tudo certo? Tudo Que certo, aula maravilhosa, cara. meu Deus do céu. Cara. Eu que já passei pelo processo todo tô reaprendendo muita coisa aqui, só te ouvindo, já tá explodindo a cabeça de novo. Que massa, cara. Me conta aí, Matheus. A gente trocou uma ideia e você trouxe... primeiro ponto, a gente pode falar sobre alguns elementos ali, inclusive, depois você deixa o seu arroba para a galera te seguir e tal. Você é um cara que já tinha um trabalho ajustado, sabia como usar isso a seu favor, mas nessa questão do Método Vitrine, o que foi para você, quais efeitos gerou para você depois que você entendeu como usar para alavancar mais o reconhecimento da sua marca? O que isso trouxe de impacto para você, cara? Cara, pergunta complexa aí, vamos por partes. Primeiro que sim, eu tinha realmente um trabalho já talvez mais afinado, já tinha uma identidade fotográfica bem definida, já sabia alguns elementos que eu curtia, o que eu gostava de mostrar nas minhas imagens, mas eu não sabia como apresentar isso, né? Seja para o meu cliente, seja numa rede social, num site, e principalmente
para a premiação, né? Algo que eu sempre comento, acho que até estava no depoimento ali antes que acabou passando. Eu, né, desde sempre eu aprendi que eu precisava fazer fotos, não só as tradicionais, não só as tão óbvias, as que costuravam a história, né, que tinham fotos que não sejam só aquelas fotos pousadas tradicionais. Só que eu não sabia como utilizar elas, né? Isso me desbloqueou nas primeiras aulas já, né, de uma forma muito clara e óbvia, por fim, como a gente podia aproveitar desse potencial, desse material guardado, né? Tanto que eu premiei casamentos de 2021, de 2019 até, se eu não me engano. Então, existia muito material, sim, com potencial, mas eu não sabia como explorar aquilo tudo. E, né, com o teu método, conversando contigo e desbloqueando até muitas crenças, né? Eu lembro que o João puxava, assim, as orelhas, para de pensar só na cronologia da história, né? Isso se tratando de coleções. E, então, assim, acredito que sim, obviamente, houve uma melhora no trabalho, na parte estética, na parte de finalização, sempre existe esse ganho, né? Mas, principalmente nessa costura, nessa emenda da história, ali onde, para mim, pelo menos, foi o meu maior ponto, assim, de salto, né? Digamos assim, dentro do meu trabalho. Cara, muito massa. Você falou também, além desse... Ó, aí a gente falou do produto, né? Uhum. Ampliou. E na parte sua de comunicação, ou seja, o seu marketing, o que também impactou para você, cara? Cara, acho que assim, primeiro de tudo, quem sempre sai ganhando, né, em premiação, obviamente, é o cliente. Né? A gente tem aquela que dá um carinho no coração quando a gente premia o negócio, né? Dá um quentinho, é legal, a gente gosta disso tudo. Fotógrafo a gente fica orgulhoso, a gente está apegado ao nosso trabalho, né? Então a gente quer realmente ter esse reconhecimento, essa validação externa. Mas, obviamente, quem sai sempre, no fim de tudo, como o grande vencedor é, de fato, o nosso cliente. Porque Total. É ele que vai ter um trabalho mais afinado, refinado, é ele que vai receber um trabalho mais complexo, mais coeso. Então, acredito que, assim, primeiro de tudo, essa validação externa de qualquer uma das associações, existem várias hoje no Brasil e internacionalmente, também no mundo todo, existem associações que premiam fotógrafos. Essa validação, ela te dá um selo até uma segurança para os casais, né, para as famílias que vão te contratar. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, essa validação e, com certeza, uma maior segurança na hora de fotografar também, eu acho. A gente sai com mais tranquilidade, sabendo o que precisa ser fotografado, né? Algo que eu sempre falo, não é que a gente vai para um casamento, para uma sessão de família, uma sessão, né, enfim, de casal, pensando em premiação, mas a gente vai com muito mais tranquilidade, com muito mais certeza daquilo que a gente precisa buscar para entregar para o nosso cliente e, como consequência, a gente consegue montar um trabalho bacana para poder apresentar para uma premiação, enfim, um post de Instagram que seja. Isso é muito massa, cara, porque parece que a premiação é o fim, né? Mas ela não é a linha de chegada, ela é só uma das partes que a gente pode e deve utilizar para um crescimento, uma evolução do nosso produto. E falando em crescimento, você falou também em algum momento que você teve um salto no seu Instagram, que chegou uma galera nova, você fez os conteúdos. Você sabe quais são os números? Cara, vamos por partes, né? Primeiro, obviamente, a primeira publicação de post, de foto premiada, ela sempre vai ser legal, vai ser positiva. E conforme tu vai arrecadando, vai colecionando mais menções, mais selos e mais conquistas, obviamente é natural que o número, quando tu publica muito de uma coisa, da mesma coisa no Instagram, ele acaba dando uma decaída. Mas eu lembro que tu comentava assim comigo, pô, publica dessa forma, monta um Reels, conta a história que tá por trás daquela premiação, como tu conseguiu conquistar aquela fotografia, como tu conseguiu captar aquilo tudo. Então, assim, além dos números, né, que eu já vou entrar nesse assunto, já vou comentar sobre eles, a tua visão sobre como eu deveria publicar também foi muito importante, né? Eu lembro que outra puxada de orelha, publica, posta, mostra o que tu tá fazendo. E isso não é com arrogância, é justamente mostrar como, pô, olha só que legal, tô construindo um trabalho massa, olha que legal que eu consigo com casais diferentes, com pessoas comuns, criar fotografias incríveis, né? Criar histórias e coleções muito bacanas. Então, mostrar isso de novo, fortifica aquela validação que eu estava comentando antes. Mas, tratando de números mesmo, a gente, né, agiu, quando digo a gente, eu e o pessoal aqui do estúdio, junto com a ajuda do João mesmo, agiu com bastante estratégia no ano de 2025.
A gente arrecadou um material bacana, né? E ao mesmo tempo, com os materiais que a gente foi gerando a partir de ter estudado um pouco mais a fundo sobre narrativa, sobre composição, aquilo tudo que já foi passado por aqui, a gente entendeu que era o momento da gente poder participar de uma forma mais intensiva, que a gente eu consegui no final do ano, né, ter uma premiação, ter uma menção, uma colocação melhor no ranking, né, de mais de uma associação, inclusive. Então, assim que a gente conseguiu publicar e se mostrar esse ranqueamento ao longo do ano, cara, assim, só em dezembro que eu publiquei os principais resultados ali no final do ano, a gente conseguiu em torno de uns 2.000 seguidores tranquilamente. 2.000? 2.000 seguidores. Pelo menos 2.000 seguidores, só em dezembro. Fora ao longo aqueles que eu consegui ao longo do ano todo, né? Que eu não sei te mensurar agora. Sim. Mas ali certamente foram 2.000 seguidores, entre 1.800 a 2.100 seguidores, só assim, com foco na premiação. Justamente porque João me puxou assim, aciona mídias não só as tradicionais. Aqui, hoje em dia, tradicionais são as redes sociais, né? Então, as tradicionais, no caso, rádio, TV, colunas, né? Enfim, jornalistas aqui da região, porque as premiações me ajudaram, 100% de certeza, a furar a bolha. Furar a bolha da fotografia. A gente, querendo ou não, tu publica muito fotógrafo vendo teu perfil. Então, e é positivo também, de certa forma, né? Pessoas, colegas de trabalho que admiram o teu trabalho, que tu começa a trocar mais ideias. Mas o que importa? Tu ter mais cliente, ampliar essa rede de contatos, ampliar teus leads, né? Então, esse número de seguidores com certeza foi algo que para esse ano está sendo fundamental ter esse número, alcançado esse número com as premiações. Cara, sensacional. Parabéns pela conquista, por aplicar a parada, pelos resultados. É um cara que tá voando. Massa demais ter compartilhado e continuar compartilhando com você, viu, Matheus? Parabéns por toda essa evolução e tudo que você tem feito, cara. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço, né? E, assim, eu lembro, não é um trabalho fácil, né? Eu lembro que, além disso, o João teve que dar um papo coach, assim, várias vezes. Porque, às vezes, cara, cansa. Não é só tu olhar o selo ali no final de tudo. Pô, tem um catálogo aqui, João, né? Tava por dentro disso, mas, cara, 30.000 fotos, acho que 33.000 fotos, um catálogo, assim, de muito tempo. Então, assim, obviamente dá trabalho, não é uma jornada fácil. Mas se eu tivesse sozinho nessa, eu teria, sei lá, desistido, eu não teria insistido tanto. Então, foram muitos rounds, né? Hoje em dia os concursos estão cada vez com mais rounds. Existem mais concursos, mais pessoas participando, muitos fotógrafos bons surgindo, então a concorrência ela tá batendo na nossa porta e a gente precisa se diferenciar de várias formas e não somente com uma foto boa, se a gente não sabe mostrar ela, né? Então, justamente é conseguir divulgar isso da forma apropriada e conseguir postar e compartilhar isso com as associações, enfim, submeter a avaliação das associações da forma correta e no time certo, né? Acho que é o mais importante também. Total, cara, é exatamente isso. Então, é o lance de ter a informação e, principalmente, aplicar. Saber utilizar ela, né? Exatamente. Parabéns, viu, velho? Parabéns mesmo. Valeu, meu querido. Nessa aula eu entreguei tudo que eu podia dentro do tempo que eu tive. Tudo isso você recebeu de graça, né? Mas, para você conseguir mergulhar mais, colher ainda mais os frutos disso, lá dentro do método Vitrine já é outro mundo. E aí agora é o momento final aqui para vocês que ficaram, se decidir se é o time, se é agora que você vai deixar de fazer as mesmas coisas que você fez em 2025. Porque fazendo as mesmas coisas, querendo ter resultados diferentes, a conta não fecha. Não fecha de jeito nenhum. E a ideia é que vocês consigam, de fato, ter reconhecimento, ter um trabalho que chame a atenção, que pare de ficar naquele lance da briga de preços, melhore o produto, consiga usar a comunicação para atrair clientes que vão comprar de vocês, pagando 3 vezes mais, 5 vezes mais, enfim. Para vocês que ficaram até aqui, meu muito obrigado. Eu espero, na verdade, vocês que me agradecem, né? Parabéns para vocês que ficaram aqui até agora. Foi muito massa compartilhar com vocês. E vocês vão ter essa oportunidade passando pela sua frente, mais uma vez, e terceirizar a culpa.
Mas eu estou disposto, eu vou dar o meu integralmente, entregar integralmente para que vocês consigam ter os resultados. O meu objetivo é honrar cada um de vocês que acreditaram no que foi falado aqui hoje. Então, quem está dentro vai, de fato, ter um diferencial. Fechou? Antes da gente chegar no finzinho, eu vou trazer um último elemento aqui para vocês. Vocês acharam que não tinha mais nada, né? Quem ficou vai aproveitar. Eu só preciso achar aqui agora. Calma lá. E perguntas no chat podem mandar ainda, tá, gente? Tá tendo. Pode mandar perguntas no chat aí se tiver. Sempre na hora que procura, não acha, né? Não vai estar aqui agora, não. Matheus, me manda só o link aí final com os dizeres da galera ali. Landim, Fernanda. Só para eu colocar um último aqui para a galera ver. Calma lá, enquanto isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A galera agora tá ficando... Tamo junto, Nina. Tem tela, tem 3 telas na mesa. Isso mesmo, porque isso que eu fico meio desnorteado, às vezes olhando para um lado, para o outro, assim, procurando vocês, procurando as informações, mas faz parte. Vamos ver se o Matheus me mandou aqui. Acabou de me dar informação, eu que viajei. Gente, é isso. Tamo junto. Foi um prazer compartilhar com vocês. O link ainda está valendo. Para quem ainda está na dúvida, tem também o meu Instagram. Pode me chamar no Instagram. Eu fiquei com dúvida sobre isso e tudo mais. Me chama, a gente troca ideia. Vai ser um prazer ter cada um de vocês com a gente na nossa turma do Método Vitrine. Então, nos vemos em breve e até mais. Tamo junto, gente. Tchau, tchau.